Vamos lá, então, aqui, primeiro, como os agentes estão redefinindo o modelo operacional das empresas. E eu apresento a nossa tese. A nossa tese aqui é que as empresas que vão se diferenciar no mercado são aquelas que conseguem construir, operar e escalar sua força de trabalho agêntica. É essa que é a nossa tese. Isso é diferente de você ter um piloto de IA, é diferente de você ter uma licença de Copilot. Aqui, pessoal, estou trazendo a visão de sobre redesenhar como é o trabalho. Uma vista, com um ponto de vista de você incorporar esses agentes inteligentes como parte do modelo operacional da sua empresa. Você para e repensa de tudo o que você tem hoje de processo, como que você consegue aplicar. E hoje, a L3 ela se posiciona como uma consultec de fim a fim em Microsoft. Nós somos um dos poucos parceiros da Microsoft que a gente consegue fazer de uma forma completa para você, desde o Copilot M365, fazendo a potência do Copilot Studio para vocês e também usando toda a tecnologia de infraestrutura do Azure Foundry para construir agentes específicos para a necessidade, treinando as LLMs. Então a gente tem essa capacidade, a gente é um dos poucos parceiros que olha para o problema real dos clientes, não só de produto, do ponto de vista de produto, e sim a jornada completa para a construção da força agêntica. Porém, nem tudo são flores. A gente traz aqui uns números que vão contar. Essa daqui é uma. A gente fez questão, a Carol Pigato fez questão de trazer informações do Brasil. Então, tem muita pesquisa que é externa. Essa daqui não. Ela é uma pesquisa do Brasil. Isso é muito legal, muito bacana. Que é o que? É da Associação Brasileira de IA e E-Commerce, que foi realizada em 2025. E eles trazem um retrato muito honesto do que está ocorrendo aqui, e a gente tem sentido isso. Então, olha só o primeiro número: 72% dessas empresas entrevistadas ainda não saíram da fase de testes. Ou seja, a maioria já começou, mas já tem algum projeto de A, mas ainda não conseguiu levar isso para a operação de forma estruturada. Mais da metade, 59%, não tem as diretrizes ainda definidas para o uso de A, de agentes. Isso significa, pessoal, que mesmo onde existe uma adoção, ela acontece sem regras claras, sem governança, sem controle, e isso é um perigo. Isso é um ponto de muita atenção sobre o que está feito. Você não sabe o que está sendo feito com os seus dados ali. E aí, o último dado aqui, e eu acho que é o mais crítico de todos, é que 48% das empresas sabem que seus colaboradores já estão utilizando alguma ferramenta sem autorização. A IA já está dentro das organizações, já está dentro das instituições. O problema é que isso está acontecendo à margem de tecnologia, sem visibilidade, sem nenhum tipo de segurança. E o desafio aqui não é mais convencer vocês de que vocês têm que usar IA ou que a IA é relevante, não. O desafio é assumir esse movimento e estruturá-lo como parte do seu modelo operacional. Outro termo, pessoal. O primeiro é a força de trabalho agêntica, ou agentic workforce. O segundo termo que eu quero que vocês levem dessa aula é sobre o modelo operacional, IA como modelo operacional da empresa de vocês, tá? Com liderança, governança e capacidade de escala. E por que ela não escala? Né? O que está acontecendo ali? O que a gente vê? Né? Então, ela não está escalando, a gente vê 4 padrões aqui que se repetem, né? Então, primeiro, uso crescente sem direcionamento. As pessoas já estão usando, acabei de falar agora. Não há uma estratégia unificada para usar uma única ferramenta. O segundo é a fragmentação das iniciativas. São iniciativas isoladas, cada um tem o seu projeto. RH tem seu piloto, financeiro tem outro, operações tem um terceiro. Eles não se conversam, não se integram e por isso gera um impacto não gera o impacto que eles deveriam acontecer. Eu estava no CIO Brasil esse final de semana, conversando com os 180 CIOs, foram lá nesse evento, e eu fiz parte dessa aula para eles lá na plenária, e eu trouxe essa visão, e um deles falaram para mim: Leandro, você não tem ideia, a minha área de controladoria me chamou, porque uma pessoa saiu de férias e a macro do Excel que eles usam parou de funcionar. E eles precisavam fazer o fechamento, e aí a pessoa que tinha a senha estava de férias, não estava acessível, eles precisavam daquela planilha. Olha isso, gente. Isso aí, quem se enxerga numa situação dessa aqui, pessoal? Né? Acontece, né? Você entrega na mão da área de negócio, a área de negócio vai ter as suas iniciativas. Terceiro ponto, ausência de governança desde o começo. Então,
a governança não é algo que você adiciona depois, que ela já está em produção, é algo que você pensa, pelo menos a base estrutural dela, antes, para o projeto poder ganhar escala, para ele realmente poder entregar o seu valor. E quarto aqui, pessoal, que é a mais importante que eu acho aqui, tá? Que isso muda a forma, a gente tem que mudar a forma de pensar na inteligência artificial, não como uma ferramenta, e sim como um modelo operacional. É a nova eletricidade. Então a gente tem que tratar ela assim como uma tecnologia de propósito geral, de uso de propósito geral para a minha companhia. Eu tenho que enxergá-la desta forma, né? Então hoje quando você fala, eu tenho um especialista em IA, o que eu escuto aqui? Que a pessoa é especialista em eletricidade. Você não tem esse termo, porque ela é uma tecnologia geral de uso e tem diversas nuances ali entre ela. Então é isso. Esses são os 4 padrões que a gente identifica, que a gente vê dentro das empresas. Legal, mas o que eu tenho que fazer? Quais são as empresas ali que deram certo? O que as empresas de sucesso, que estão tendo sucesso, vêm fazendo? E a gente identificou esse padrão aqui. Primeiro, para escalá-la exige estrutura, né? Não tem como, não se trata só da tecnologia, eu preciso conectá-la ao negócio. Então, primeiro, os dados organizados. Pessoal, nem que seja uma parte dos seus dados, tá? Eu não preciso, vou ter que depois de organizar todos os dados, não, uma parte dele já é o suficiente para você ter uma base confiável que vai alimentar essa camada de inteligência que a gente está chamando aqui. Então, você vai ter dentro da sua empresa dados estruturados e dados não estruturados. E aí, o objetivo aqui é você realmente colocar isso o mínimo possível para você poder fornecer as informações para essa camada de inteligência. Segundo, o que a gente viu, pessoal? Uso de blueprints de negócio e blueprints técnicos. Então, a gente já tem templates, a gente já foi lá, a gente já sabe. Você não precisa reinventar a roda em cada projeto. Então, tanto o que a gente chama de blueprint técnico, que é o quê? Uma arquitetura para você melhorar o seu ranking. Então, o que aconteceu ano passado? A gente pegou diversos projetos de Copilot Studio que não estava respondendo adequadamente. Então, a gente tem uma solução, a gente tem um blueprint aqui técnico que vai melhorar essas respostas dos seus projetos de Copilot Studio. E blueprints de negócio também. O que são esses blueprints de negócio? São soluções que começam ali, né? Então, tem uma para benefícios de RH, tem uma outra que é o match de contratos, tem uma outra para o setor público que é você fazer auditoria em obras. Então, a gente já tem esses pacotes, né, esses blueprints, que acelera muito o uso, né, da IA e o impacto dela no negócio. Governança desde o início, nem que seja ali umas regras de uso, né, do que seria e tal. E o modelo operacional, claro. Aqui a gente vai falar sobre a liderança, sobre a forma de você pensar a IA. Então, quero dar um duplo clique aqui e a gente vai entrar aqui na mudança pela liderança. Então, o que a gente viu aqui, pessoal? Que ela não é uma escolha técnica, ela é uma escolha de negócio. Então, eu tenho que mudar a forma da gente pensar no uso dela. Então, eu não consigo delegar isso. Eu tenho que ter aqui os líderes, vocês líderes têm que ser esses agentes de transformação, olhando a operação, trazendo a tecnologia como um modelo operacional. Se a gente não pensar nisso com um acompanhamento contínuo, uma adoção, a liderança, você vai perder ali o seu principal ativo, você vai acabar não conseguindo, você vai diluir aquilo entre as áreas. Então, eu preciso, como líder, ser protagonista. Eu preciso estar junto aqui. Então, para a gente poder fechar aqui esse assunto, o que precisa mudar na prática? Definir aonde ela gera impacto real dentro do negócio, conectar ela aos processos, estruturar essa governança desde o primeiro passo, aí o uso de blueprints, o uso de conhecimento de quem já foi até ali é fundamental e acelera demais isso, e criar base para você poder escalar com controle. Essa que é os itens que a gente viu nas empresas que estão realmente, de fato, né, funcionando. E aí, duplo clique ali na questão
de governança. Eu vou dedicar um momento aqui específico para a gente poder falar sobre isso. Esse é o elemento, pessoal, mais subestimado. Por quê? Porque, pessoal, daqui a 6 meses, qualquer pessoa vai conseguir construir um agente. Você vai entrar em qualquer ferramenta, a Microsoft acabou de lançar, está lançando agora, o Copilot Cowork. O que é o Cowork? Ele já está trazendo para você ações. Ele vai executar ações por você. Então, como que eu vou poder saber as regras de uso? Como é que eu vou saber a segurança e controle? Como é que eu vou ter a capacidade de fazer o que a gente chama de observabilidade das respostas, da qualidade? Como que eu vou conseguir fazer uma adoção e uma capacitação sustentável para eles? Então, é isso que governança traz. Então, pensa comigo aqui, pessoal. O primeiro momento que a sua área de negócio vai usar um copiloto ou qualquer outra ferramenta que você criou e ele alucina, ele não responde o que ele espera, o que acontece com essa pessoa? Ela olha a ferramenta e pensa o quê? Não funciona. Ou tá com problema. Porque meus alunos que estão aqui sabem que eu digo, né? Sobre a questão de você usar a tecnologia, usar essa questão dela, da capacitação contínua e do suporte. Então, deu problema num software, é um bug. Deu um problema numa IA, é uma alucinação. Para quem que eu ligo? Para quem que eu falo? Como é que eu dou um feedback? Então, você precisa preparar essas pessoas que estão utilizando e mostrar para elas que vai ter um caminho a ser seguido. Então, eu vou engatinhar, depois eu vou andar, depois eu vou correr, e você precisa retroalimentar ela para ela ir melhorando aqui, que é essa questão da capacitação contínua, né? Então, a governança, ela precisa ser um framework vivo dentro da sua empresa, que vai crescendo conforme a maturidade e o uso dela. Maravilha. E agora, pessoal, eu vou entrar numa parte onde eu vou trazer alguns casos de clientes que a gente tem feito. Eu fiz questão aqui de apresentar para vocês, pensando na plataforma Microsoft aqui, os 3 principais pilares da Microsoft. Então, a gente vai trazer um caso aqui específico de adoção de M365 com os copilots da Microsoft. A gente vai trazer um específico do Copilot Studio, onde a gente implementou, colocou isso em produção, colocou isso realmente para funcionar. E um terceiro, que é uma criação de uma plataforma, utilizando inteligência artificial, para resolver um problema de negócio. E por último, não menos importante, a gente vai trazer também um case de governança aqui, que é um dos clientes que a gente tem mais maturidade em relação ao uso de agentes dentro da companhia. E vou compartilhar com vocês agora. O primeiro é o Poliedro, pessoal. O Poliedro, ela é um grupo de educação. Então, o desafio era liberar o uso da IA generativa para os colaboradores com segurança e eficiência. Não era só dar o acesso ao copiloto, ao copilot da Microsoft, ao M365, era garantir que essas pessoas soubessem usar e o que podia e o que não podia fazer. E que a adoção fosse real e não apenas formal. E não, tem lá tantos usuários. E a solução foi um programa estruturado de capacitação do Microsoft Copilot, com trilhas segmentadas por perfil, conduzidos pelo time de especialistas aqui da L3. A governança foi incorporada desde o primeiro treinamento que a gente fez, os detalhes dos guardrails ali, o que vai ser usado. E esses são os resultados. A gente teve 472 pessoas certificadas, pessoal, em Copilot Chat e M365. Um NPS superior a 80 entre os participantes. Então, a gente fez ali uma jornada grande ali. E aí a gente tem aqui alguns relatos de pessoas que fizeram essa capacitação. Então, eles trazem essa clarificação para não ficar confuso o que é o Copilot Chat, o que é o M365, agora ficou claro para eles. Então, essa foi a jornada que nós fizemos com o Poliedro. Tem muito mais lá que a gente está trabalhando com ele, Citelli, tanto tempo com a gente aí na L3. Muito bem, então esse aqui é um caso de M365 dentro desse programa de adoção que a gente faz de capacitação. O segundo aqui é a Petronect. A Petronect, ela é uma plataforma de fornecimento da Petrobras. A gente trabalha com eles já há um tempo.
Então, esse desafio deles era o quê? A acessibilidade dos fornecedores para navegar na quantidade de editais que a Petrobras lança, que são extensos, são técnicos, para eles participarem de licitações, né? Processo muito burocrático, você tem que fazer o download do PDF, e desse PDF você teria que ler esse documento. Então, a solução foi criar um assistente virtual integrado ao portal deles, que permite que esses fornecedores possam consultar os editais em linguagem natural, isso é muito legal, e receber respostas instantâneas, com referência direta ao que ele está concorrendo ali. Então, pessoal, são mais de 500 mil usuários com acesso a essa experiência e aproximadamente 300 novas oportunidades publicadas para serem consultadas por mês. Então, o gerente de serviço e inovação da Petronest destaca aqui o Valdino, grande parceiro nosso, que a L3 atendeu às suas demandas e a gente foi um parceiro fundamental para poder guiá-los nessa jornada, tá? Então, eu vou deixar aqui o link aqui para vocês também, ó. Isso aqui foi um conteúdo que eles publicaram aqui no ano passado sobre o caso de sucesso desse assistente virtual que nós criamos. Só que vocês vão ver aqui, por trás, você tem toda uma questão de governança que fizemos, tem toda uma questão de orientação, treinamento, capacitação, melhora desse modelo aqui constante. Não é só você entregar um projeto e ir embora. Não. Tem aqui toda a parte de governança inclusa nele. Então, falamos de um projeto de M365, falamos de um projeto de grande sucesso na mídia, inclusive até a presidente da Microsoft citou isso dentro da postagem de LinkedIn dela, nesse caso. Temos aqui um caso de Copilot Studio. E aqui eu vou trazer um outro projeto, que é é uma iniciativa de problema de negócio muito, muito interessante, pessoal. Aqui, pensa o seguinte, você é um tesoureiro, que você vai precisar fazer remessas em dólar e você não tem nenhuma informação qual é o melhor momento de você fazer aquela remessa. Então, a gente treina ali uma rede neural profunda, junto com uma identificação de notícias que possam impactar o valor do dólar e coloca na frente do tesoureiro essa visão de tendência de dólar para os próximos períodos. Então, ele é tanto intraday como horizonte de longo prazo para ele poder ver qual é a melhor hora. E os resultados incluem tanto a redução da volatilidade como um percentual significativo da acurácia do momento de eu fazer essa venda, né, essa operação de câmbio. E aqui a gente realmente construi uma plataforma usando o Azure, usando o OpenAI, usando toda a estrutura do Foundry para entregar essa solução para o nosso cliente. Então, nós vimos aqui um projeto de M365 de sucesso, um projeto de Copilot Studio, e aqui uma plataforma desenvolvida usando o motor do Azure Foundry para poder devolver para o cliente um resultado de impacto, tá? Então, mesma coisa. O pessoal da Senimbra tem uma maturidade muito boa também. Ronaldo é uma pessoa muito presente, que é o CIO da Senimbra, também estava com a gente lá no evento CIO Brasil, muito presente, junto com o time, operando, trabalhando. Então, ele é realmente um líder de transformação dentro da empresa. E, pessoal, por último, não menos importante aqui, eu acho que é o cliente que a gente tem uma maior maturidade em termos de adoção. Aqui a gente fez todo o framework L3, a gente aplicou na Maxion. A Maxion ela é uma multinacional brasileira que ela está dentro da cadeia automotiva. Então, aqui o desafio realmente, de fato, era escalar o uso de AI generativa dentro da empresa. Então, a gente vai, ajusta os dados deles, a gente vai, ajusta as automações, aumenta a produtividade e a gente começa a construir agentes dentro de uma governança estabelecida, que é o que a gente chama de COI. O terceiro termo que eu quero que vocês levem aqui dessa aula, pessoal, que é o quê? O Centro de Excelência. O COI, que é o Center of Excellence de GenAI, é uma área que a gente cria junto com você, dentro da sua empresa, para, de fato, fazer a governança, observabilidade, programa de capacitação e adoção das ferramentas e da AI como um todo. Então, aqui, pessoal, a solução foi implementar esse centro de excelência e também desenvolver agentes customizados, que a gente vai levar esse caso lá no Gartner. Então, a gente vai fazer um trabalho de divulgação desse caso
compartilhando as experiências, né? Os resultados desde 2025 até fevereiro agora, o Adoption Score chegou a 67, onde o benchmark do mercado é 56, isso vai incluir tanto o pessoal de fora, então é multinacional, então a gente está falando aí de outras regiões também. Então, isso fica claro, que eles não estão só acessando a ferramenta, mas estão fazendo um bom uso delas. E a taxa de usuários ativos de licenças de Copilot superou 91%. Então, quase a totalidade dos usuários com licença está, de fato, utilizando. E foram mais de 185 mil ações realizadas com o Copilot e 10 mil horas assistidas por IA. Esses números mostram que a adoção sai do papel e entra na operação real da empresa. E qual que é o trabalho que a gente faz com os clientes, com vocês, né? Qual que é a ação? A gente tem relatórios que a gente visualiza como é que está e faz um plano de ação em cima dos resultados. Aqui são alguns dados de exemplo que a gente tem aqui, onde a gente vai comparando mês a mês como é que está o uso da ferramenta. A gente também traz aqui quais são os principais uso, né? Então, o Microsoft Chat, o Work, o Web, são as ferramentas, quais as ferramentas que eles usam dentro do Teams, dentro do Outlook, dentro do Word, dentro do Excel, para a gente poder traçar os comportamentos do uso das pessoas. Então, esse gráfico aqui, pessoal, mostra a frequência de uso ao longo do tempo. A gente pode ver claramente uma evolução aí de fevereiro, onde 96 estavam utilizando o Copilot entre o dia 11 e 15, e é o indicador mais concreto que a adoção está se tornando um hábito de fato dentro da companhia. Então, pessoal, como que a gente fez nesses clientes, né? Qual que foi a jornada ali? Pessoal, vocês não precisam mais de ideias de IA. Não é isso. Não é, eu preciso de um monte de ideia aqui. Não. O que vocês precisam, de fato, é um framework que vão conduzir vocês a gerar esses impactos que esses clientes geraram. É isso. Então, a gente traz aqui como que a gente fez, tá? Então, a gente tem aqui o nosso framework, que começa com assessment. Então, a gente vai ver 3 pilares: dados, produtividade, agentes e, claro, a governança e segurança ali como a base de tudo. Então, ali a gente já começa pensando nisso. Dentro do assessment, a gente já faz essa avaliação, já entende como que é os principais desafios que você tem para poder entregar para você o end-to-end de ponta a ponta. E o que é mais interessante, pessoal, tem subsídios da Microsoft disponíveis aqui para vocês. Então, parte disso pode ser subsidiado pela Microsoft. Parte desse trabalho pode ser subsidiado pela Microsoft. Os clientes que eu mostrei para vocês, todos eles aproveitaram esses subsídios. E são poucos os parceiros que têm as 3 competências, as 4 especializações que eu mostrei para vocês, que são capazes de fazer essa entrega. Então, esse é um grande diferencial que a gente traz para vocês. É um benefício para vocês aqui, poucas pessoas sabem, mas é um benefício bem interessante. Aí, sim, claro, mediante a consulta, a Microsoft ela tem as regras que ela faz, isso é diretamente conosco, né? Então, nós somos os viabilizadores desses subsídios para vocês, que é de vocês, já está à disposição de vocês esses subsídios, tá? Então, quando você pensa nessa estrutura a Microsoft lança agora os IQs, então ele tem o Work IQ, o Fabric IQ e o Foundry IQ, que são as camadas de inteligência ali para você poder criar a sua layer de inteligência, que está muito próximo do nosso framework, sem esquecer da governança e da segurança. Muito bem, cobrimos aqui boa parte do conteúdo nessa aula. E quais são os principais aprendizados que a gente leva aqui dessa nossa conversa? Pessoal, os principais takeaways aqui que eu quero deixar para vocês as empresas que vão se destacar são aquelas que vão ser capazes, guardem isso, de construir, operar e escalar sua força de trabalho agêntica. É isso, né? É isso que a gente vê, é isso que a gente aposta. Esse é o nosso propósito, ajudar as empresas a construir, operar e escalar. As iniciativas que não escalam, elas começam de forma isolada, sem um plano de governança e sustentação posterior. Então, isso que a gente aprendeu aqui. Por que não dá certo? Porque eu não tenho aqui uma visão dela como um modelo operacional
eu não tenho aqui uma visão dela como uma governança que vai sustentar depois. E para você poder estruturar isso, para você poder começar a montar sua força de trabalho agêntica, você precisa não de mais ideias, e sim de um framework que vai te guiar ali de forma confiável, em escala, para você gerar impacto nos negócios. E os próximos passos que eu convido vocês aqui é você, sim, utilizar blueprints, pessoal. Usem blueprints, tem diversos disponíveis na internet, que são arquiteturas ou até mesmo estruturas ou também copilotos dentro da própria Microsoft. Você tem ali uns templates que você pode utilizar. E sim, você, como um agente de transformador, um líder de transformação dentro da empresa, pensando, pessoal, na inteligência artificial como modelo operacional, tá? Não só como ferramenta. Quem pensa assim não vai conseguir dar o próximo passo.